Estamos iniciando o nosso terceiro episódio do podcast Engels e vamos continuar com a nossa série aí de episódios falando um pouco sobre essa novidade que o Colégio Engels trouxe para o ano de 2023, que foram os nossos clubes de redação, matemática e ciências da natureza. No último episódio você acompanhou um bate-papo com o professor Paulo Casseb, de matemática, e o professor Alex, de física. E hoje a gente está recebendo como nossos convidados o professor Maicon Leão, que compõe aí o componente curricular de Química, né, no nosso Clube de Ciências da Natureza, além de ser professor aí da grade curricular regular do nosso colégio, e o professor Tiago Ferreira, que compõe o componente curricular de Biologia. Vocês vão estar conhecendo um pouco mais aí sobre a dinâmica do funcionamento dos nossos clubes na área de Ciências da Natureza. De imediato, agradecer, né, a participação dos nossos dois professores aqui do Colégio Engels, e eu queria começar esse nosso bate-papo perguntando, né, iniciando aí a nossa conversa, como foi que vocês dois enxergaram essa novidade que o Colégio Engels trouxe para 2023? Né? Como é que vocês estão percebendo aí o que é que o Clube Engels está trazendo de novo aí dentro da preparação para os nossos alunos aí para o Enem e outros vestibulares? Bom, eu posso falar assim tranquilamente que o diferencial do Clube Engels, no nosso Clube de Ciência e Natureza, assim, eu não conheço muito bem a cidade assim, no quesito, mas eu pouco consigo afirmar que dentro do nosso material é o material mais bem elaborado pensando na matriz de referência. Quando pensa na matriz de referência, né, que é justamente o norte, o que norteia o estudo do aluno e que norteia nosso trabalho como professor, o nosso material está focado 100% nisso, no desenvolvimento das habilidades da matriz de referência. Não só o material, as nossas aulas em si. Né? Eu sempre falo, cara, a minha aula, a química é mera ferramenta. O que importa é o desenvolvimento da habilidade, porque a química é ferramenta para desenvolver a habilidade. Então, é isso que o aluno vem enxergando. Poxa, então finalmente eu entendi. Eu não preciso ser um químico de fato para desenvolver a prova de ciência da natureza na prova do Enem. Eu não preciso ser um físico, eu não preciso ser um biólogo. Basta desenvolver essa habilidade. A química, a física, a biologia são o quê? Ferramentas para desenvolver a habilidade. É isso que a gente está mostrando no clube. Para que o aluno saiba enxergar. Para que ele consiga, então, ter domínio de prova, ter estratégia de prova e consiga desenvolver a prova da melhor maneira possível. Justamente para que ele tenha uma pontuação boa. Então esse é o diferencial do clube. É isso, como o Marco falou, a gente trabalha muito ligado às habilidades e competências que os alunos eles precisam desempenhar e eles precisam ter com eles para que não tenha, vamos dizer assim, dificuldade dentro da prova. Até porque a gente sabe que a prova do Enem hoje ela requer conhecimento, mas também tem que ter muita interpretação, muito esse quesito de saber o que a questão está te pedindo. E a gente trabalha muito esse quesito aqui, né? Além disso, a gente tem também as nossas aulas, que elas são separadas, mas também a gente tem o nosso momento que a gente está proporcionando para os alunos aí as nossas aulas interdisciplinar, que também acontece de uma maneira muito satisfatória, onde eles abraçam bastante, eles gostam mesmo, onde a gente trabalha questões dentro dessa interdisciplinariedade, até porque o Enem cobra muito isso, né, também, né, o Enem é até difícil tu dizer assim, olha, o Enem está cobrando esse assunto somente nessa questão, né, às vezes, principalmente em biologia, geralmente ele cobra vários assuntos em uma única questão. A gente pega aí os dois mais cobrados, a gente pode trabalhar, por exemplo, meio ambiente e botânica. Então ele pega o meio ambiente, ele pega as plantas, ele mistura com tudo, aí ele já traz um elemento químico, ele já traz uma outra variável que pode jogar para física, matemática, por aí vai embora. Então a gente está trabalhando muito nisso, a gente está pensando muito nisso, que é para realmente fazer o diferencial, né? Que é o que o clube se propôs a fazer. Dentro dessa dinâmica, né, a gente veio aí no ano de 2022, a gente tinha o nosso chamado pré-ENEM, né? E hoje o Colégio Engels tem trabalhado com essas reformulações do nosso clube. Vocês já falaram da questão da novidade, mas em relação ao aluno, né, a proximidade que vocês têm com o aluno, o que é que tem de diferente
No clube hoje, Engels, vocês têm uma proximidade maior com o aluno, vocês conseguem dar uma atenção melhor ao aluno, conseguem trabalhar detalhes que talvez num pré-ENEM maior vocês não consigam. Como é que isso se enquadra dentro desse trabalho? Perfeitamente. Como a gente percebe, vamos comparar assim, temos uma turma de pré-ENEM com 100 alunos. Eu tenho uma turma focada para ciência da natureza, ou pode mesmo, sei lá, humanas, matemática, qualquer área que for do Enem, mas dá uma turma de 20, 30 alunos. Aquela turma de 100 alunos, se não for trabalhada de forma individual, eu desenvolvendo com cada aluno as habilidades, não adianta muita coisa. Não adianta uma sala lotada se não tiver qualidade. Esse é o diferencial do clube. O clube a gente tem o aluno lá, próximo a gente, o aluno vem desenvolvendo junto com a gente essas habilidades que ele possa conseguir enxergar. Cara, eu consigo fazer essa questão mais tranquilamente. Então, a gente tendo esse contato mais direto com o aluno, a gente vai conseguir refiná-lo cada vez melhor, pensando na prova lá para novembro. Acho que o contato mesmo, ele é muito próximo. O nosso contato com os alunos do clube, realmente ele é muito próximo. A gente consegue visualizar, a gente consegue dar maior ênfase nas dificuldades deles, por conta que eles não é uma sala, vamos dizer assim, superlotada. A gente não tem essa superlotação, até porque não é, vamos dizer assim, um dos nossos objetivos. Vamos encher uma sala gigantesca e trabalhar aqui. Por quê? Porque como o Maicon falou, às vezes a quantidade ela não significa a qualidade, né, do nosso conteúdo. E a gente, tendo esses alunos que nós temos aí nessa faixa etária de quantitativo, né, nessa quantidade, a gente consegue ter maior proximidade com eles, a gente consegue resolver, a gente consegue ver as dúvidas mais próximas, então nós conseguimos trabalhar em cima dessas dúvidas. Então a gente está fazendo todo um trajeto, eu falo principalmente na biologia, a gente vem trazendo todo, desde a base, a gente já está subindo, já estamos avançando muito bem o conteúdo. Então agora o que vai acontecer? Agora eles já estão preparados da base, então a gente já consegue ir dando passos um pouquinho mais acelerados, e sem eles terem aquela dificuldade, que talvez que se a sala estiver, vamos dizer, muito lotada, a gente não tem esse contato com eles, a gente não sente tanto assim, né? A gente tem essa dificuldade. A gente acaba não enxergando, né? É muita gente, não dá pra dar atenção pra, 100, 200 pessoas ao mesmo tempo. Agora, quando é uma turma de 20, 30, 40 alunos, que tu tens o contato direto, tu consegue visualizar no olho, assim, o cara não entendeu. Deixa eu reformular aqui a explicação, deixa eu explicar de uma outra forma, deixa eu passar para ele uma outra visão para ver se ele consegue, então, entender e assim consegue desenvolver o item de forma mais rápida e mais eficiente. No episódio passado, né, na conversa que a gente teve, o Paulo Casseb, ele comentou muito essa questão da base. E eu até comentei, né, porque sempre que a gente ouve falar, o aluno chegou no ensino médio com uma dificuldade em química, com uma dificuldade em biologia, com uma dificuldade em física e matemática, a gente sempre escuta assim, a dificuldade desse menino não é na química, ele está com uma dificuldade lá no básico da matemática, ele está com uma dificuldade lá em fração, em divisão, em outros conteúdos, né? E aí vocês observam então que os clubes eles conseguem contribuir melhor nesse sentido. Você consegue, por exemplo, percebendo a dificuldade de um aluno, ver que a dificuldade dele não é num assunto de ensino médio, mas num assunto, e consegue trabalhar, né? Coisa que talvez não pré-ENEM, por conta dessas questões. Do tempo de aula e da quantidade de alunos não teria. Perfeitamente. Fora também, Dani, que a gente tem também aquelas pessoas que são um pouquinho mais, vamos dizer assim, não tem tanta... não consegue se expressar tão bem, então fica mais retido, que quando sente uma dúvida, por uma sala estar super lotada, não pergunta e aí acaba passando essa dúvida. E aí é aquela coisa de uma bola de neve, vai se transformando e quando vê, não tem mais como destruir aquilo, não tem mais como tentar ali recuperar pelo tempo até mesmo, né? Porque quando tem tudo, é muita gente, é professor rodando, gira, vem um, gira, vem outro, gira, vem outro. Aí tu só faz aquele meio, o que tu tem que fazer? Tu tem que passar aquele teu conteúdo, porque querendo ou não, a grade ela é muito grande, então tu tem que abranger esses conteúdos, porque a gente tem uma ideia do que vem, mas também a gente sabe, né? Não vamos ser... hipócrita de dizer que nós vamos acertar todas, porque eles, às vezes eles acabam surpreendendo com alguns conteúdos, né? Eu lembro de história, na história do Brasil, você lembra desse caso também? Sim. Que eles
acabaram retirando e não veio uma questão. Sim, que todo ano Né? caía Todo um ano assunto vinha. lá de história do Brasil, né? Que era E o aí? assunto de ditadura, e teve um ano que não apareceu. Só pra jogar um não pra te apareceu ver. nenhuma questão e a gente trabalhava aquele ano. O Enem ele surpreende bastante mesmo. Os nossos clubes aqui no Engios, eles estão trabalhando com um material exclusivo, né? Um material produzido aí por vocês, professores, um material de excelente qualidade. Já comentaram um pouco dessa dinâmica de aula, mas em relação ao material, esse material exclusivo, né? Como foi que vocês construíram ele? O que é que ele está oferecendo para os nossos alunos, né? De diferencial aí de qualidade dentro dessas metodologias para o nosso clube? Bom, eu posso falar assim, basicamente, como foi a montagem. E é como a montagem de qualquer material que eu vou preparar, mas especialmente para o clube. Como eu queria trazer aqui para a escola, principalmente para o nosso clube, a ideia de trabalhar de fato pensando na matriz de referência, todo o material foi montado, pautado do que a matriz vem cobrando. Como assim? Quando eu falo para um aluno, olha gente, eu sou mais um professor de concurso do que professor de química. Por quê? Porque o Enem é um concurso público como qualquer outro concurso público. Qualquer outro concurso público. O que acontece? Quando vai fazer um concurso público, a pessoa tem que fazer o quê? Baixar o edital. Primeira regra, baixa o edital, vê a banca, analisa a banca, vê como é a cobrança e vai estudar de acordo com a banca. Por que as pessoas não fazem isso com o Enem? O Enem tem um edital. Quem é o edital? A matriz de referência. A matriz de referência dita pra gente como é que vai ser cobrado e o que vai ser cobrado. E eu digo mais, é o edital mais bem detalhado que tem. Sim. Cara, é perfeito, ela dita tudo certinho. E o meu material, não só o meu, o Alex, o professor Thiago, o professor Paulo Casseb, todos nós pensamos assim, vamos trabalhar, vamos montar o material focado justamente na matriz. O aluno tem que entender de uma vez por todas que o que vai ser cobrado para ele em novembro não é uma prova de química, nem de física, nem de biologia. É uma prova de ciências da natureza. E se ele não tiver essa visão de ciências da natureza integrada, de ciência da natureza sendo desenvolvida com as habilidades, ele vai ter dificuldade na prova. Entendeu? Então, o material em si ele foi totalmente trabalhado, desenvolvido, pensando na matriz de referência. É isso mesmo, como o Michael falou, a gente trabalhou em cima mesmo da matriz e também ele acabou, vamos dizer que nós temos dentro do nosso material, nós temos também toda a questão de conteúdo em si para o aluno fazer a leitura dele, como também a gente tem uma variedade muito grande de questões ali, e aí dentre essas questões também a gente trabalha as habilidades e as competências que a questão está cobrando e que ela está pedindo, até porque, né, é aquele ditado, quem treina joga, então a gente tem que fazer o nosso aluno treinar o máximo possível, principalmente dentro dessas questões aí, então a gente está as 3 questões do Enem, a gente está as questões também, eu gosto de trabalhar com outros vestibulares, que às vezes são questões bem parelhas, que dá pra gente... outro vestibular, mas esse outro vestibular tenha está desenvolvendo a habilidade. Que venha com aquela habilidade, a gente trabalha junto, a gente busca, né? E também tem aquela questãozinha chave que a gente joga, tipo, só para puxar o gancho de uma outra coisa. Então, eu acho que o nosso material ele foi bem pensado, bem bolado, bem produzido aí e que, querendo ou não, vai fazer o diferencial aí dentro dos nossos alunos, vai deixar os nossos alunos muito bem preparados para esse grande momento da prova do Enem aí que eles tanto buscam, né? Dentro de toda essa dinâmica, né, os clubes eles vêm com uma proposta diferente, como já foi dito. Dentro da sala de aula, né, dentro da sala de aula lá, trabalhando o conteúdo, existe uma dinâmica diferente, um modelo de aula diferente, né, mais focado, mais bem trabalhado, com um pouco mais, quem sabe, de prática. Vocês têm uma abordagem, né, para além assim da teoria, da resolução de questões. Como é que vocês estão atuando dentro desse clube em sala de aula com os nossos alunos? Eu gosto de falar assim que, comparado, por exemplo, à escola, uma turma de convênio, uma turma de segundo ano, é muito mais leve, é muito mais direcionado. Então eu consigo muito bem direcionar meu aluno, olha, o que eu quero é isso aqui. O que a gente vai desenvolver é isso aqui. E a gente vai desenvolvendo, caminhando, sempre pensando na prova do Enem. Já na escola, não. A gente tem que desenvolver a base com o aluno, a gente tem que construir. O aluno está construindo o conhecimento. Então, é um pouco diferente. O clube ele é algo já direcionado. Qual é a direção?
É o Enem, é o vestibular. Então, esse é o diferencial. Então, o aluno já consegue, não vai ter aquela enrolação. Eu já vou saber como é que tem que fazer. O que eu tenho que estudar, como eu tenho que estudar e como eu tenho que me preparar para a prova. E quais são os tipos de questões que eu tenho que fazer. Perfeito. É muito voltado nisso mesmo também, né? Acho que dentro da área, principalmente da biologia, eu estou utilizando uma metodologia um pouquinho mais diferente, porque às vezes nas aulas da grade aqui regular nossa mesmo da escola, a gente vai rodando em outras salas, então primeiro, segundo e é o convênio, vamos dizer assim, e lá no clube não. Lá no clube tu tem que mostrar, querendo ou não, o conteúdo que vai estar nas 3 do ensino médio aí, então eu estou utilizando bem imagem, estou utilizando bem animações, mostrando animações, exemplos até mesmo com eles. Essa última aula aí foi bem interessante, que a gente usou exemplos com eles aí para mostrar um pouquinho sobre o transporte através da membrana. Então tem muita coisa aí vindo que é novidade. É novidade sim, a gente está fazendo diferencial com certeza também nessas aulas aí para fazer com que eles aprendam de uma forma um pouquinho até mais leve, para que não seja, a gente sabe que é uma pressão muito grande, né? Que eles vêm sofrendo e que não são ainda pessoas que estão construindo muita coisa, então às vezes absorvem muito e acaba trazendo alguns prejuízos aí, mas a gente está trabalhando legal para eles conseguirem aí desempenhar com perfeição a prova. Bacana. Nós temos aqui, aconteceu, né, há uns sábados atrás, um aulão interdisciplinar, né, envolvendo aí, né, vocês da área de ciências da natureza, né, a matemática, e como já foi dito, o Enem ele é uma prova interdisciplinar, ele é ciências da natureza, ele é ciências humanas, né, a não ser matemática, né, que é só para ela, redação só para ela, mas ainda assim essas duas disciplinas englobam todos os outros conteúdos. Como é que vocês observam o desenvolvimento dessas aulas interdisciplinares, né? Como é que elas chegam até o aluno e qual a importância delas dentro dessa preparação? Bom, a importância, eu digo assim, quando eu começo a aula com o aluno, qualquer início de ano, assim, para turma de convênio, cursinho, com o caso foi do clube dentro foi diferente, eu falo, gente, seguinte, temos aqui a matriz, 5 competências gerais, que é a competência geral engloba química, física e biologia. Então, são as 5 primeiras competências englobam as 3 áreas juntas. Então, quando a gente preparou o aulão, eu falei, gente, bora trabalhar as habilidades gerais. Não adianta a gente pegar uma habilidade específica da química, uma habilidade específica da biologia, uma habilidade específica da física. Por quê? Porque é específico. Bora pegar algo que é geral, que engloba as 3? Aí pegamos as habilidades que envolvem os impactos ambientais, os problemas ambientais. A gente desenvolveu 3 habilidades, ok? O aluno reconheceu o problema ambiental, o que causa o problema ambiental e uma proposta de intervenção para resolver aquele problema. E a dinâmica da aula foi fluindo, foi dessa maneira. E na verdade, quem assim, é um norteador desse debate de meio ambiente é a biologia. A biologia é o carro forte. A química e a física servem de quê? De ferramentas, de subsídios para desenvolver a biologia, no caso, a parte do meio ambiente. Mas foi uma dinâmica assim perfeita, a gente conseguiu passar para o aluno o que a gente queria. Ele conseguiu enxergar não só o conteúdo, mas no item, como desenvolver aquele item de forma rápida e tendo compreensão. Esse item fala dessa habilidade eu consigo fazer dessa maneira, e de forma rápida. Então foi essa a dinâmica. Então bora trabalhar as habilidades gerais, que engloba as 3 juntas. Vai ser a mesma ideia do próximo aulão. O próximo aulão a gente está pensando em trabalhar, de novo, habilidades gerais, que engloba as 3 juntas, em conjunto. Porque para que ninguém fique deslocado. Então que a gente consiga caminhar e debater juntos, tendo uma aula de fato interdisciplinar. Isso mesmo. É isso mesmo, porque a galera fala interdisciplinar, né? Coloca, vamos dizer... Pode colocar até 10 professores lá, mas cada um dá a sua aula, vamos dizer assim, né? Sim. No seu limite de tempo. A gente não, a nossa foi bem diferente, porque teve uma dinâmica bem legal entre a gente mesmo. Era questão, a gente explicava uma coisa, o outro complementava. Olha, pessoal, vocês vão ver isso aqui, vem daqui. E aí, como o Michael falou, é justamente isso. E usando as habilidades e competências, e às vezes tem uma questão que ela parece ser difícil. O aluno olha e fala assim, nossa, mas se ele entender o que a questão ela está querendo dele, ele olha para a questão e fala assim, não, eu não tenho dúvida, é isso aqui e acabou. E já passa para a próxima, porque querendo ou não, são muitas questões e para um tempo que
Eu falo, não é tanto. Se a gente for analisar, é o quê? 3, 4 minutos para cada questão. Não, teoricamente, 3 minutos, mas não é nenhuma prova de estratégia. O aluno tem que escolher, encontrar. Essa aqui é uma questão fácil, eu consigo resolver em menos de um minuto? Pá, vamos com essa logo. Então, tenta logo... Eu falei isso nos alunos, gente, olha lá, nosso aulão, o último aulão. Busquem questões fáceis, questões médias, para que tu consiga resolver assim, ó, rápido. Todo que eu mostrei o item, faça tal item. Aí ele viu. Eles nem pensaram muito, já foram marcando. E é justamente esses itens que eles têm que buscar fazer, resolver. Que também faz parte da preparação, né? Porque como você falou, nem é uma prova estratégica. Hoje são 2 dias separados por uma semana, mas há pouco tempo atrás eram 2 dias seguidos. Né? Então você tinha aí 90 questões e você precisa mesmo criar essas estratégias para poupar tempo, mas não só poupar tempo, mas para poupar também cabeça para fazer as outras questões mais difíceis, que exigem mais preparação. E eu gosto muito, né? A gente também aqui da área de Ciências Humanas, no ano passado a gente realizou aqui uma aula, professor Ângelo, e eu acho assim que essas aulas interdisciplinares, para além do conhecimento, elas se transformam assim num atrativo. Porque, tu traz os alunos para cá num dia que não é tão atrativo, que é o sábado, né? Tu coloca vários professores numa sala de aula para fazer uma aula mais animada, né? Tirar eles um pouco daquela rotina. A gente também estava comentando sobre isso no episódio passado. Então, os aulões, eles são uma ferramenta tanto atrativa por ser uma dinâmica diferente, como, né, criar essas estratégias e ensinar o aluno a pensar. Antigamente, quando a gente fazia vestibular, o nome disso era macete. Né? O nome disso era macete. Olha, o macete é esse. Hoje são estratégias, né? O macete a gente sabe que não funciona sempre. Mas essas estratégias, elas são muito válidas, né? Para te poupar o tempo, poupar aí o teu desgaste físico, né? É uma prova cansativa. É uma prova muito cansativa. Eu sempre falo com meus alunos. Querendo ou não, tem a pontuação, né? A diferença de pontuação dentre as questões também, que o Enem aborda também. Tem o desvio padrão, né? O TRI, que nem sempre quem acerta muita questão tira nota alta. Por isso que eu falo, aluno, vocês têm que buscar acertar as questões fáceis e médias. Não adianta perder tempo com questão difícil. Mike, eu acertei aqui 5 questões difíceis. Parabéns, seu TRI vai lá para baixo se tu não acertou as fáceis e médias. Tem que acertar fácil. Eu costumo brincar, né, que o Enem não foi feito para te acertar as difíceis. Ele foi feito para te errar as difíceis. Mas ele coloca difícil, que é justamente pro aluno. Se é pra tu errar a questão, erra difícil. O Enem não vai colocar 90 questões pra ti, Antônio, pra te acertar as 90 questões. Ele vai colocar umas lá pra te errar, né? Pra te errar, exatamente. Então ele coloca aí pro aluno errar as difíceis. Errou fácil, é uma perda muito grande. A gente sempre fala. Pode fazer diferença. A gente aqui no Engels, a gente trabalha muito essas estratégias, deixa eles bem cientes disso, né? Sim. Seja no clube, seja no ensino médio, a gente sempre faz essa preparação. Cara, vamos, né? Acredito que a gente comentou, né? Aí os nossos. Tem mais alguma coisa que vocês queiram aí comentar sobre a dinâmica de aulas, sobre os nossos trabalhos? Não, acho que foi muito. A gente trabalhou mesmo que. Comentamos o que está acontecendo, né? E aí, como eu te disse, é uma vivência, é uma coisa nova, é uma coisa que a gente vem trabalhando bastante, a gente vem para dar o up mesmo, para fazer com que os nossos alunos sejam o diferencial na prova. A gente vem para fazer o diferente com eles e que eles desenvolvam de uma forma bem satisfatória e bem positiva para eles e que lá na frente eles consigam o tão sonhado curso, né? Aí eu costumo dizer que os nossos alunos aqui, eles não têm que eu vou jogar para esse curso porque a minha nota não vai dar. Não, tu vai jogar para o curso que tu queres. Não existe essa possibilidade aqui. Então nós estamos aqui preparando o nosso aluno para que ele faça isso. Eu quero tal curso, então você vai jogar para esse curso. Não, eu não vou. Não, você vai conseguir porque a gente vai te preparar. E é uma caminhada juntos, a gente dá um grupo. Nós, professores, a coordenação, a direção e os alunos, nós somos apenas um grupo que busca um único objetivo. Então a gente tem que preparar eles justamente para isso. Perfeito, eu vou aproveitar essa deixa do Thiago aí,
olhem lá para a câmera, né? Para quem está acompanhando a gente no YouTube, para quem está ouvindo aí na plataforma. Façam um convite aí para os alunos, para quem está nos acompanhando, quem ainda não conhece o clube, vir, né, conhecer, tirar as dúvidas, façam aí um convite para essa galerinha. Bom, gente, se tu queres te preparar da melhor maneira possível, pensando na prova do Enem, uma preparação daquela que focada mesmo, não porque tu vai sair do curso para virar um químico, um físico, um biólogo, não. Tu vai te preparar para uma prova da melhor maneira possível, com estratégias de prova, com formas de desenvolver as questões fáceis e médias, saber reconhecer quando é a questão fácil e média. Quer desenvolver isso da melhor maneira possível? Vem pro Clube Engels, vem pro Clube de Ciência e Natureza. Eu lhe garanto, tu não vai te arrepender. É isso aí, pessoal. Não só isso como ele falou, mas também, se tu quer fazer parte dessa família, tá? Como eu disse, a gente é um grupo que busca um único objetivo. Vem pra cá que tu vai perceber que aqui o diferente, ele tá acontecendo mesmo, e esse diferente, ele vem para facilitar na hora de tu desenvolver as tuas questões. Então, vem, te inscreve, eu quero ver como é que funciona, fique à vontade, acho que a direção, a coordenação, elas estão os braços abertos para te receber, então, vem, conhece, vê se tu gosta, vê se é tudo isso mesmo que nós estamos falando, mas eu te garanto que tu não vai te arrepender, que tu vai sair daqui deslumbrado por tudo que tu vai ver e tudo que tu vai aprender. Em apenas um único dia tu já vai aprender muita coisa, tá? Um forte abraço, um grande beijo, desde já e até mais. Beleza, galera. Para quem aí ficou curioso, né, para saber, para conhecer mais sobre esse clube, depois todo esse esclarecimento e esse convite, redes sociais do Colégio Engels, Instagram, só mandar uma mensagem. Também pode se direcionar aqui até o colégio, né, conversar aí com os nossos representantes de Onéia, secretaria, nossa coordenação, todo mundo aí muito, né, disposto a te explicar tudo que tu precisas saber, beleza? Segue o Colégio Engels para ficar ligado nas nossas redes sociais. Quem está acompanhando aí a gente no YouTube, segue o canal do YouTube na escola, ativa o sino com as notificações para não perder nenhum episódio. Vamos conversar ainda com os nossos professores dos componentes curriculares de redação, professor Clay, professora Lídia, para vocês também ficarem sabendo como funciona o clube de redação aqui do colégio. Segue o Colégio Engels no Instagram, também a gente sempre solta corte lá. Todas as novidades do Engels saem nas nossas redes sociais. Sigam os nossos professores nas redes sociais, né? Para quem está no YouTube, o @ né, vai estar aí na descrição do vídeo. E comenta aí nas redes sociais o que tu achou do programa, né, o que tu achou dos clubes, e também pode sugerir aí assuntos, pautas que você gostaria que a gente comentasse. Beleza? Obrigado pela participação até aqui e até o próximo episódio. Valeu. Até a próxima.